Hoje vamos falar sobre dados que fazem parte do segundo relatório Supremo em Números, desenvolvido pela Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Direito Rio, e divulgado em Brasília no mês de agosto. E eu falo com o professor Ivar Hartmann. Ele é do Centro de Justiça e Sociedade da FGV, Direito Rio, coordenador do projeto Supremo em Números. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Bom, como primeira pergunta, desde quando o projeto existe e por que foi criado? O projeto existe desde 2010 e foi criado com o objetivo de suprir uma lacuna. O Conselho Nacional de Justiça, já na época, realizava uma pesquisa envolvendo todo o judiciário no Brasil, chamada Justiça em Números. Só que essa pesquisa incluía até o STJ, Superior Tribunal de Justiça, mas não incluía o Supremo Tribunal Federal. Era o único órgão do Judiciário brasileiro que não estava incluído nessa pesquisa. É uma pesquisa, como continua até hoje, o CNJ continua editando Justiça em Números, é uma pesquisa dando dados estatísticos inéditos sobre o Judiciário. E a escola percebeu que precisava preencher esse vácuo e então produzir, a partir de um projeto próprio, dados estatísticos então sobre o Supremo Tribunal Federal. Então é por isso que inclusive o nome vem de, já existiu Justiça em Números, então foi criado o Supremo em Números, e o objetivo é levantar esses dados inéditos que é uma foto do todo, quer dizer, da macroanálise, para trazer essas informações para a opinião pública, para a academia brasileira, até para o próprio judiciário, e permitir que as pessoas então possam discutir e aí verificar quais são o que ocasiona esses números todos, mas conhecer esses dados. Com base na análise do projeto do Supremo em Números, o que o senhor diz sobre o Poder Judiciário brasileiro? Então, o projeto ele tem um foco específico do Supremo Tribunal Federal e fazemos, então, levantamentos sobre a realidade do Supremo. Não pretendemos, é claro, conhecer ou fazer alegações sobre o judiciário inteiro do Brasil, apenas olhando o Supremo Tribunal Federal, fazemos levantamentos e trazemos dados sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós podemos dizer sobre o Supremo Tribunal Federal é que é um tribunal que está sobrecarregado, um tribunal que é obrigado a julgar uma quantidade descomunal de processos, deveria julgar menos, é uma quantidade errada de processos, a lei deveria ser modificada para que o Supremo não fosse obrigado a julgar tudo aquilo que julga. É um tribunal que nota agora, que se percebe que agora continua não tendo resolvido o seu problema pela reforma do judiciário. Em 2009, em 2011, parecia, em função dos dados existentes até a época, que a reforma do Judiciário, a emenda constitucional 45, tinha capacitado o Supremo para passar a receber menos processos, mas hoje, em 2013, com os dados atuais, nós percebemos que o Supremo continua sendo um tribunal sobrecarregado. Para diminuir essa sobrecarga, o que o senhor acha que deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal? O Supremo Tribunal, como Corte Constitucional, ele deveria julgar assuntos relacionados, processos relacionados aos direitos fundamentais. Deveria julgar processos que colocam em questão diretamente o âmago das garantias fundamentais, e não todo e qualquer processo que tenha alguma relação frágil e distante com algum tipo de dispositivo na nossa Constituição. A nossa Constituição, embora seja muito longa, ela tem uma delimitação que é possível de se fazer entre aquilo que são as garantias fundamentais, as liberdades fundamentais, os direitos sociais fundamentais, e aquilo que são os outros dispositivos da Constituição. Então, o Supremo, para se transformar em uma Corte Constitucional, ele deveria julgar apenas os processos em que está em causa uma afronta, uma violação, uma restrição direta, muito clara dessas garantias fundamentais.
Eu só poderia dar um exemplo em outros países que seria o ideal ser implantado na Justiça do Brasil? Um exemplo, por assim dizer? A comparação com as cortes de outros países, com as cortes supremas de outros países, ela não pode ser feita de forma leviana. Nós podemos comparar as coisas com o Supremo com as cortes de outros países, mas ao fazer isso nós temos que sempre levar em conta também a Constituição de outros países. Então nós não poderíamos fazer a comparação simplória de que o Supremo deveria julgar exatamente a mesma quantidade de processos que a Suprema Corte norte-americana. A Suprema Corte norte-americana julga 60, 70 processos por ano, o Supremo é obrigado a julgar em torno de 60 mil, mas a quantidade de dispositivos na Constituição brasileira é muito maior do que a quantidade de dispositivos na Constituição norte-americana. Mesmo a quantidade de dispositivos relacionados a direitos fundamentais é muito maior na Constituição brasileira. Então isso faz também com que mais assuntos tornem-se pertinentes para uma Corte Constitucional julgar. Então qualquer tipo de comparação que a gente faça tem que ser em função também dos tipos de Constituição. E a Constituição brasileira, de fato, ela é peculiar do ponto de vista do seu tamanho e do seu ponto de vista da quantidade de assuntos dos quais trata. Então, por exemplo, servidores públicos. Não existe uma outra Constituição que eu conheça no mundo que tenha tantos artigos, tantos dispositivos tratando especificamente dos servidores públicos quanto a Constituição brasileira. Tá certo. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Quais são os estados que mais demandam as pautas do STF? Nos últimos 3 anos, o São Paulo, que já era o principal estado na década passada, continuou como o estado com o maior número de processos no Supremo, e o Rio Grande do Sul também já era o segundo na década passada e continua sendo o segundo, embora agora com uma concentração maior ainda de processos. Outros estados que também são muito significativos, a gente tem uma quantidade muito grande de processos no Supremo, são o Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Qual é a pauta principal? O que é demandado principalmente? A pauta principal no ano passado foi servidor público. O assunto da maior quantidade de processos que chegaram ao Supremo no ano passado foi servidor público civil. 1 em cada 5 processos que entraram no Supremo no ano passado tratava de servidor público civil. De acordo com os dados da reforma do Judiciário, como o senhor falou anteriormente, de 2004 e atualizados agora no ano passado, 2012, quais são os principais pontos positivos e negativos no Judiciário, que o senhor pudesse apontar? Então, novamente, a gente traz dados, o projeto Supremo em números, ele só pode trazer dados sobre o Supremo. Nós não pretendemos e não temos condições, em função dos nossos métodos e das ferramentas das quais dispomos, de trazer informações sobre o Judiciário e fazer assertivas sobre o Judiciário brasileiro como um todo. Então, sobre o Supremo, os resultados que nós tivemos agora nesse segundo relatório de 2013 é que houve alguns efeitos esperados benéficos da reforma do Judiciário. Um deles é a diminuição da concentração de processos do poder público no Supremo. Um outro deles é a diminuição da concentração de muitos processos na mão de alguns poucos litigantes. Então, nos anos anteriores, especificamente em 2006, praticamente todos os processos do Supremo, 94% dos processos que chegaram ao Supremo em 2006, eles envolviam apenas 100 litigantes. Então, quando se pegava os processos de 100 litigantes do Supremo em 2006, isso representava praticamente toda a pauta do Supremo. Isso é uma concentração muito grande. E 10 litigantes tinham sozinhos 2/3 dos processos que chegaram ao Supremo em 2006. Já em 2012, essa concentração é bem menor. Nós ainda vemos os grandes litigantes concentrando uma quantidade muito grande de processos, mas isso diminuiu. Então, enquanto antes 100 litigantes eram responsáveis por 94% dos processos, em 2006, em 2012 os 100 maiores litigantes são responsáveis por 72% dos processos.
Isso é um efeito esperado, benéfico da reforma. Agora, um outro efeito não esperado e certamente não benéfico da reforma em relação ao Supremo Tribunal Federal, especificamente, é o represamento. Então, o que a reforma permitiu foi que o Supremo passasse a repelir ou a manter nas instâncias inferiores muitos processos, muitos recursos que antes subiam e ficavam no Supremo Tribunal Federal. Agora, eles são parados na origem, eles ficam nos tribunais, tanto nos tribunais regionais federais quanto nos tribunais estaduais. O problema disso é que esse efeito de represamento, ele apenas transfere, né, aquela onda enorme de processos para, ao invés de ir até o Supremo, transfere isso para que isso fique nos tribunais inferiores. Mas esses processos não são resolvidos. As partes desses processos, elas continuam aguardando interminavelmente a resolução do seu problema. E o Supremo hoje não tem condições de julgar o mérito de todos os processos para os quais deu repercussão geral. Então, esse efeito de represamento é um efeito nefasto, um efeito muito problemático da reforma do Judiciário. Uma pergunta, na semana passada, o ministro-presidente Joaquim Barbosa e o ministro Lewandowski tiveram uma discussão com relação ao mensalão e que acabou com a sessão, inclusive, quando o ministro Joaquim Barbosa disse que precisaria de mais celeridade. E o ministro Lewandowski colocou que seria necessário realmente a justiça. No caso do mensalão, pela quantidade de pessoas, o senhor acha que houve uma celeridade, houve uma falta de apuração ou está tudo ok? Olha, isso é uma análise que não é o tipo de análise estatística que o projeto Supremo em Números se propõe a fazer e faz. O mensalão é um caso extremamente... pela quantidade de réus. É verdade. Pela quantidade de réus, é um caso ímpar, é um caso excepcional. De modo que ele foge, pela quantidade de réus envolvidos no processo, ele foge de qualquer estatística que a gente possa, que a gente pudesse tentar incluir. Então, eu acredito que é difícil tirar conclusões a partir do projeto Supremo em Números e dos dados dos relatórios do projeto Supremo em Números sobre, especificamente, os acontecimentos da ação penal 470, que tem sido chamado de processo do mensalão. Tá certo. Bom, o relatório aponta que o STF não é uma corte homogênea. Por quê? O que isso quer dizer e o que isso causa no judiciário? O Supremo não é uma corte homogênea porque, tanto do ponto de vista de quem aciona, ou seja, quais estados acionam o Supremo, e do ponto de vista de quais assuntos fazem a pauta do Supremo, nós temos uma diversidade muito grande. Então, do ponto de vista dos estados, nós temos estados que contribuem com, às vezes, 1/5 dos processos do Supremo, e nós temos estados, ou de outro lado, nós temos alguns estados que contribuem com menos de 1% dos processos do Supremo. Então, há uma variação muito grande. Não só isso, como também uma variação da representatividade desses estados, de cada estado ao longo do tempo. Então, quando a gente compara a fatia que, por exemplo, o estado do Acre ocupava nos processos que chegaram ao Supremo em 2006, e a gente compara a mesma fatia do estado do Acre em 2012, há uma variação que significa uma variação de quase 3 vezes. Na fatia dos processos do estado do Acre no Supremo quase quadruplicou em 6 anos. Então, é uma variação muito grande. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a sua fatia caiu 50% nesses 6 anos. Então, já há uma grande disparidade na representatividade dos processos de cada estado, e essa representatividade também varia bastante. Por outro lado, quanto aos assuntos, nós também temos uma grande disparidade, porque nós temos alguns assuntos acumulando praticamente toda a pauta e outros assuntos ficando de forma secundária. Então, no ano passado, como eu já tinha mencionado, o servidor público é o maior assunto, é um processo em cada 5. Mas, do outro lado, nós temos direito penal
em que 4,5% dos processos que chegaram ao Supremo envolviam temas de direito penal. Temas de direito do trabalho, com 6,6% dos processos que chegaram ao Supremo em 2012. Então, a ocupação da pauta pelos diferentes assuntos dos processos, ela também é heterogênea, ela é muito desproporcional. Uhum. Bom, professor, eu quero agradecer a sua participação. Tenho certeza que elucidou bastante aos nossos internautas um assunto que, às vezes, ele é tão pulverizado que a gente mal pode perceber a profundidade e da importância de um trabalho como este, que detecta várias condições de melhoramento, de agilidade dentro da nossa justiça, e creio também que os senhores façam também esse tipo de estatística em outros setores. E quero agradecer a sua presença, a sua fala para a gente aqui do Painel Brasil. Tá certo, é um prazer colaborar e disseminar e apresentar os dados dessa pesquisa que é tão importante para nós aqui na FGV Direito Rio. Então, muito obrigada.